Sejam muito bem-vindos. Prazer ter você aqui, seja pela primeira, seja por demais vezes. Eu agradeço pelo tempo que você me empresta, tá bom? Muito bem-vindo. Esse canal aqui tem sido um canal onde eu tenho, de acordo com a sua autorização, falado sobre algumas questões referentes à Bíblia, referentes à reflexão bíblica, referente àquilo que permeia a nossa vida e que a palavra de Deus, as Escrituras, nos ajudam a refletir e pensar. Sabe aquele momento quando alguém chega para você e fala assim: onde é que você estava com a cabeça? Ou onde é que você está com a cabeça? Você está com a cabeça no mundo da lua? Ou por onde andam os seus pensamentos? E eu estava pensando sobre isso, a mente. A mente, a cabeça, né? E me veio, obviamente, a questão da mente de Cristo. A nossa mente, ela revela o que nós somos. A nossa mente, nosso pensar. Eu sinceramente, eu não sei você, mas eu sinceramente, por vezes, eu não confio na minha mente. Por vezes eu entendo que aquilo que eu penso, quero, escolho, por vezes é enganoso. Nem sempre a minha mente ela está ao meu favor, por mais que ela seja a minha mente. Bom, basta você entender que quando você faz escolhas erradas, ou quando você teima com algo que não é para ser, ou quando alguém diz para você não vai, todo mundo diz para você não vai, não faça, não diga, e você vai totalmente ao contrário, você está dando espaço para a sua mente enganosa. Às vezes você acerta, às vezes a tua mente e o teu coração, eles trabalham em teu favor. Por vezes eles são muito solitários. Sob o olhar judaico, quando você olha, sobretudo a partir de uma leitura do Antigo Testamento, a mente ela está unida ao coração, né? A mente e o coração estão muito próximas. E elas trabalham juntas, elas estão em comum acordo. Nosso pensamento, que nesse caso então ele é unido ao nosso sentimento, e que vai produzir ações e que vai produzir palavras que revelam exatamente quem nós somos. A nossa mente e o nosso coração fazem exatamente isso, através das palavras e das ações, revelam quem nós somos. E aquilo que nós somos, por vezes, se revela no nosso engano. A nossa mente e o nosso coração revelam que nós não somos perfeitos. O sábio, em Provérbios capítulo 14, Provérbios 14, lá no versículo 12, no versículo 11 até o versículo 25 também, ele traz uma expressão quando ele diz assim que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele são caminhos de morte, ou são caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele são caminhos da morte. Então, nem sempre a nossa mente e o nosso coração estão do nosso lado. Bom, depois que nós descobrimos que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é o Senhor da vida, tendo Ele, inclusive, mente e coração, aí os nossos olhos, portanto, se voltam a Ele
Porque entre a minha mente e o meu coração e a mente e o coração de Jesus, o Senhor da vida, a segunda pessoa da Trindade, eu não preciso pensar muitas vezes o que eu devo fazer ou a quem eu devo ouvir. Se realmente eu ouço a mim mesmo ou se eu ouço aquele que ah, tem por natureza um coração e uma mente no lugar certo. Isso porque a mente de Jesus, a mente de Cristo, ela está no lugar certo. A mente de Jesus, a mente de Cristo, ela está alinhada com o Pai. A mente de Cristo, a mente de Jesus está alinhada com a verdadeira vida, com a vida que verdadeiramente faz sentido e que agrada ao Pai. Mas aí a pergunta é simples, né? Ou não tão simples assim. Mas afinal, como que é a mente de Jesus? Ok, muito bem, a mente de Cristo, a mente de Jesus, como é que é essa mente? Olha, quando eu olho para o Paulo, apóstolo Paulo, tem um texto, né, aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Acho que você conhece. Ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Quem conheceu? Nós, porém, Paulo, dizendo a respeito de si mesmo, temos a mente de Jesus. Mas que mente de Jesus nós temos? Ô, Paulo, mas ok, temos a mente de Jesus. Que mente é essa? Eu não sou Deus, eu não penso como Deus. Eu sou pecador, né? Nem sempre eu faço bem. Aliás, eu tenho a capacidade plena e o poder de decepcionar. Onde é que eu me identifico com Jesus, portanto? Onde eu me identifico com o Senhor? Onde eu me identifico com essa mente? E será que eu faço coro com Paulo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A realidade maior é que eu preciso, nós precisamos, todos nós, reconhecer que Deus, o Pai, né, é alguém que nós devemos nos submeter. E essa submissão é algo que diz respeito às primeiras coisas que eu devo fazer. A mente de Cristo, se você olhar os evangelhos, você vai perceber que a mente de Cristo é uma mente submissa. Jesus não fazia tudo sozinho. Interessante, o Senhor da vida passava horas orando. O Senhor da vida falava: eu faço a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é meu alimento. Opa, a mente de Cristo é uma mente que está conectada. A mente de Jesus é uma mente que está em comum acordo com o Pai. Então a mente de Cristo, se eu tenho, nós porém temos a mente de Cristo, diz Paulo, 1 Coríntios 2,16, significa que assim como Jesus, nós nos submetemos ao Pai, nós nos submetemos a Deus. Hoje nós, tendo a experiência do Espírito Santo que desceu sobre nós nos submetemos então ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Eu devo observar a vida como Jesus observa. Eu devo enxergar a vida como Jesus enxergava e enxerga. A vida, para mim, precisa ter os mesmos prismas, os mesmos olhares, as mesmas definições que o próprio Senhor Jesus tinha e tem. Tinha porque estava entre nós, tem porque está vivo ainda, sempre.
Eu devo observar a vida como ele observa. Ah, isso você já sabe. Um clichê enorme esse, né? Você já ouviu tantas vezes isso. Tantos púlpitos, tantos pregadores, tantos pastores falando a mesma coisa e vem eu repetir. É verdade, porque no fundo, no fundo, eu preciso olhar para a vida como Jesus olha, e não só no aspecto do culto. Eu preciso olhar para a vida no aspecto das coisas mais banais, se é que eu posso chamá-las de banais, mais simples, até as situações mais complexas. Para todos os lugares que eu olho, para todos os lugares que eu me dirijo, eu observo a pessoa de Jesus, observando também e tendo o mesmo olhar. E eu falo, bom, eu quero olhar, perceber, entender, assumir da mesma forma. Daí então eu estabeleço quais são os verdadeiros valores, ou seja, o que realmente importa na vida. Eu olho o outro com piedade e misericórdia, e com alguns eu não devo nem comer e nem devo ter comunhão. Opa, a vida tem dessas, hein? Porque Jesus, na sua observação, no seu olhar sobre a vida, ele vem e fala: você precisa estar com o teu irmão, você precisa dar água, um copo de água para o teu irmão, assim você está como se dando água para mim. Ah, Senhor, então tá bom. Mas tem aqueles com quem você não deve sentar. Tem aqueles com quem você não deve comungar. Você não deve compartilhar. Não odiar. Não. Dar a eles o direito de serem quem são. Porém, exigir o direito de não ter comunhão com eles. Isso não é inimizade, isso é prudência. Isso são valores nos lugares certos. Interessante, né? Quando a gente pensa, a gente vê Jesus observando esses dois lados da moeda, porque tem gente que fala que Jesus só tem os olhos românticos e que só olha com amor as coisas. A mente de Cristo é uma mente madura. A mente de Cristo não é ingênua, não é inocente. Larga a mão de ser inocente e ingênuo, acreditando que todo mundo merece ser carregado no seu colo, tá? Seja bobo não, seja boba não. Tem aqueles com quem você deve repartir o teu sapato. Tem aqueles que você não deve sentar na mesa. Ah, mas quem são? Peça discernimento a Deus e observe também as obras, né? Tem muito inimigo da cruz, existem muitos inimigos de Cristo, tem muitos hipócritas fariseus que falam uma coisa, mas não são. Esses com tais você não deve realmente ter comunhão. A mente de Cristo, ela desfruta do pão nosso. A mente de Jesus olha para o pão, eleva o pão e dá graças. E fala como é bom comer esse pão, né? Com glúten, sem glúten. No caso deles lá não tinha glúten, né? Acho que era os pães asmos, né? Sem fermento. Você que é nutricionista, depois você me fala aí se tinha glúten ou não no pão que Jesus comia. Desfrutar do pão nosso, o pão que é dado, desfrutar dessa vida que nos é oferecida. Jesus viveu nessa dimensão. Jesus não ficava 24 horas orando e nem 24 horas falando e pensando no Pai. Ele vivia no meio dos homens, né? Ele ficava bravo, ele tinha horas que ele virava a mesa do templo, tinha hora que ele chamava atenção, tinha hora que ele ensinava, admoestava. Sim, tinha hora que ele abraçava. Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Pois é. Desfrutar do pão nosso, desfrutar de uma vida oferecida com sensatez.
desfrutar da vida oferecida com sobriedade. A mente de Cristo caminha por esse lado. Ah, não há dúvida. É viver aqui de forma desprendida. A mente de Cristo é desprendida com aquilo que não possui valor aqui. A mente de Cristo é desprendida com os valores que não são verdadeiramente valores, são pseudos valores. A mente de Cristo está muito perto daquilo que é verdadeiramente real e que agrada ao Pai. A mente de Cristo está relacionada ao que vem depois, na volta para o Pai, levando-nos inclusive juntos, porque Ele nos diz: para onde eu vou há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Opa, então tem outros objetivos além de viver aqui? Comer, beber? Tem, claro que tem. A mente de Cristo desfruta de tudo isso, mas a mente de Cristo tem um alvo. E está nos falando: olha, vocês não estão me seguindo para parar na tumba, vocês não estão me seguindo para parar no túmulo, vocês estão me seguindo para passar pela tumba, pelo túmulo e encontrar com o Pai Eterno de onde eu vim. Porque a minha mente veio de lá e a minha mente passa por aqui. E aí o Paulo fala isso muito bem: pensai nas coisas do alto, não nas coisas que estão aqui. Dando prioridade, como se tudo que você faz aqui, você faz como um peregrino, entendendo que isso não é meu, isso não é meu, isso aqui vai sair da minha mão, isso aqui um dia vai acabar. Eu tenho valores que me estão guardados. A mente de Cristo é isso, minha gente. Não adianta fugir. A gente tenta buscar um outro discurso mais agradável, mais bonito, mais educado, mais convincente, mais lucrativo, mas não é isso. Jesus, ele não briga pelas coisas que estão nas mãos e que logo fogem. Ele não briga por isso. Presta atenção: Mateus, Marcos, Lucas, João. Vê lá se Jesus está brigando por pão, por peixe, por túnica, por sandália, por casa que não tem, por comida, água, poder. Olha, poder é um negócio que se tem uma coisa que Jesus tem de sobra, é poder. Mas nem pelo poder ele briga. Ele não dedica, não dedicou, ele não dedica, mas não dedicou porque esteve aqui, né? Ele não dedicou a sua vida àquilo que não precisava de dedicação. Está vendo onde a mente de Cristo está? Ele se dedicou às pessoas, dando a elas direção e apontando o caminho, que inclusive esse caminho era ele. Era nisso que ele tinha por objetivo. Essa deveria ser a nossa mente. Essa deveria ser a nossa forma de pensar. Ok, você pode lutar pelos planos que você idealizou, correr atrás das suas conquistas, tudo bem, não é pecado. Mas elas não são tudo. Elas são finitas. Hoje você tem um diploma, amanhã esse diploma não vai mais te ajudar. Hoje você tem uma casa, mas amanhã essa casa vai ruir. Você vai para uma casa de repouso. Pesado, né? Ou você vai para a casa dos seus filhos. Ou você vai para o túmulo. Desculpa, me perdoa, mas é. Tudo bem, lute por tudo, mas não faça desse tudo, tudo mesmo. A mente de Cristo não tinha esse princípio. Tudo é você. Tudo é você quem você é diante de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é tudo.
Deus quer a sua mente. Dedique-se aos outros, sim, diante daquilo que é necessário, diante daquilo que é vital. Ajude o próximo, conforme a mente de Cristo, sem perder os valores. A real luta da nossa vida é alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Descobrir e se dedicar ao que verdadeiramente importa, ao que verdadeiramente faz sentido. Pois é, estamos aí. Grande abraço, até a próxima. E é isso aí.